Muito bem, aqui estamos mais uma vez, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos falar do capítulo que abre o Catecismo da Igreja Católica, que fala do conhecimento de Deus. Então a primeira coisa é que a Igreja ensina e admite que os homens, todos os homens podem chegar ao conhecimento de Deus pela razão natural. E isso nós já falamos aqui. É porque o próprio Deus colocou no homem o desejo e o poder de encontrá-lo, saber que ele existe. Então, pela razão natural, à luz somente da razão, os homens chegam à existência de Deus, sabem que existe Deus. Não sabem como ele é. Muitos mistérios escapam da inteligência, mas o homem, ele sozinho, pensando, refletindo, ele chega à conclusão de que o mundo só se explica admitindo a existência de um ser supremo, de um ser absoluto. Então o Catecismo ele coloca algumas vias, alguns caminhos que o homem pode percorrer para chegar à existência de Deus. Nós encontramos essas vias, esses caminhos em muitos filósofos e me parece que é justamente esses filósofos que oferecem a base assim teórica para aqueles que trabalharam na elaboração do catecismo, sobretudo na perspectiva aristotélico-tomista. Então, a primeira via, o primeiro caminho para chegar à existência de Deus é pensar o mundo como efeito, como uma produção, como resultado da ação de uma causa. E esta causa é Deus. Deus é a causa do mundo. Deus é a razão da existência das coisas. Então todas as coisas existem porque Deus livremente as produziu. Então Deus é a causa primeira do mundo. O mundo só se explica admitindo essa causa primeira, essa causa última. Então nós sabemos na natureza que para existir o filho tem que existir o pai. O pai é a causa próxima da existência do filho. Então assim, olhando todas as criaturas, todos os seres, nós somos chamados a pensar que no início, na origem de tudo, estava uma causa que produziu efeitos e nós, criaturas, somos esses efeitos da vontade de Deus, da liberdade de Deus, da ação de Deus. Um outro caminho é também o caminho conhecido como movimento. As coisas no mundo se movimentam. No mundo existe o constante devir, o vir a ser. Ou seja, as coisas estão sempre nascendo, crescendo, morrendo, e um movimento que não para jamais. Então esse movimento presente no mundo remete a algo que não se move, mas que seja a causa de todo o movimento. Então Deus é aquele que, na sua vida, decidiu dar movimento, dar dinamismo a todas as coisas que existem. E nós sabemos, aqui muito na área da filosofia, mas o devir, esse vir a ser, essa mudança constante, gera angústia em nós, porque nós nascemos, nós crescemos, mas é um movimento que desemboca na morte. O fim que nos espera, pensando assim internamente, o mundo na sua imanência, o fim que nos espera é a morte. Então todo movimento, de alguma forma, no mundo sensível, no mundo físico, leva a angústia da morte. E aí a religião, a fé, vem como remédio
para curar essa angústia da morte, né? Nos abrindo a perspectiva, né, da ressurreição, da vida eterna. Mas esse movimento que existe no mundo, esse dinamismo, essas mudanças constantes, as coisas que se renovam, nascem, crescem, morrem, todo esse dinamismo é sustentado, né, todo esse movimento é sustentado por Deus que não muda, por Deus que não se deixa afetar, né, pelas mudanças que acontecem no mundo físico, né, no mundo da natureza. Então essa via do movimento, do dinamismo, da mudança, pede algo que não mude nunca, que seja a razão, né, de todo o movimento, mas que não se deixe afetar pelo movimento, né, do mundo natural, né, do mundo físico. Então é também, né, um caminho, né, que prova e que pede, né, a existência de Deus. Uma outra via, né, uma outra estrada para se chegar à existência de Deus é pensar na contingência das coisas do mundo. No mundo tudo é contingente. O que significa isso? Significa que as coisas poderiam existir ou não, né, sem alterar muito, né, a ordem das coisas. A contingência é justamente isso. Se eu não tivesse aqui, se meu cãozinho não tivesse aqui existindo, isso não alteraria. É contingente. Não é necessário que eu exista. Não é necessário que o meu cão exista. Não é necessário que exista uma pedra, né, no meu caminho. São coisas contingentes. São, mas poderiam não ser. E no mundo, se a gente for perceber, tudo é contingente. Tudo que há no mundo poderia não existir. É contingente. E também, né, a contingência mostra que nós, em última instância, né, não somos a causa de nós mesmos. Nós não temos em nós o princípio da nossa vida, da nossa existência. É justamente que nós somos contingentes. Eu sou filho do meu pai é filho do meu avô, mas chega um momento que tem que existir um pai eterno, necessário, né, que fez o primeiro homem, que criou o primeiro homem, que plasmou, né, o primeiro homem. Porque só assim nós entendemos, né, a contingência das coisas. Né? Entendemos que, né, as coisas existem porque um ser necessário, né, no nosso caso Deus, quis que as coisas existissem, né? Desejou que nós existíssemos e por isso nos criou. Então o mundo não se explica por si mesmo, é contingente. Não existiu desde sempre e não vai existir para sempre, mas depende do Criador, né? Depende de Deus, que é o único necessário. Então esse é também um caminho, né, para chegarmos à existência de Deus. Uma outra via, né, que o catecismo coloca é a via da finalidade. Essa via é uma via muito bela. As coisas todas existem e têm uma razão para existir. Nós, seres humanos, temos inteligência. Nós decidimos o que nós vamos fazer, nós encontramos o nosso espaço no mundo. Mas isso não acontece, por exemplo, com a formiga, com a abelha. Elas não têm poder de decisão, de escolha. Elas são determinadas, né, a cumprir uma função. Então a abelha, por exemplo, né, a polinização, né, ela faz esse trabalho porque, né, ela foi criada para fazer esse trabalho. Né? A formiga também tem uma função, né, dentro da natureza. Ela cumpre um papel. Né? Um urubu, né, cumpre o seu papel também, higieniza, né, libera, né, gases importantes. Ou seja, tudo que existe dentro de uma finalidade, dentro de uma razão de ser. Nada acontece por acaso, nós costumamos dizer. Então, quem é que colocou, por exemplo, no João de Barro, aquela inteligência, né, para construir sua casinha, se protegendo da chuva, se protegendo dos ventos? Então, nós somos chamados a pensar, né, que essa ordem toda que nós percebemos no mundo foi pensada, foi colocada, né, pelo próprio Criador.
né, que desejou, né, as coisas como elas são e deu uma função para cada coisa no universo. Né? Tudo tem um propósito, tudo tem, né, uma finalidade. Estamos todos dentro de um ecossistema, né, onde nós temos a nossa tarefa, a nossa função, a nossa missão. Né? Então, essa ordem, né, nós somos chamados a pensar, né, que foi uma inteligência suprema, né, uma inteligência máxima que criou o mundo, né, e dispôs o mundo, né, para continuar sendo mundo, para continuar produzindo os efeitos, né, que ele deve produzir. Então essa ordem presente na natureza, essa ordem presente nos seres, é uma ordem que nos leva à existência, né, de uma inteligência, né, que chamou essas coisas à existência e colocou nelas, né, um destino, uma finalidade. Né? Então é também, né, uma prova da existência de Deus. E por último, né, o catecismo vai falar dos graus de perfeição. Né? Na natureza nós percebemos assim que as coisas têm diversos graus de perfeição. Né? Tem coisas que têm uma perfeição maior do que outras. Na filosofia a gente costuma dizer, né, que a perfeição ela é percebida quando há intimidade, né, de um ser consigo mesmo. Então, isso podemos entender assim. Qual que é a consciência que o mineral tem de si? É muito difícil da gente determinar, mas poderíamos dizer que é quase zero. Não tem consciência de si. Né? Então, o mineral estaria sendo assim, nessa categoria, né, o nível mais baixo entre os seres, porque não tem intimidade, né? Não tem aquela perspectiva de consciência de si. Né? Já no reino vegetal, né, nós temos ali uma certa, digamos assim, uma certa riqueza de existência. Né? Uma planta, ela busca o sol, né? Ela se movimenta, ela cresce, né? Ela se cura, se alguém bate lá com o facão, ela consegue se restabelecer, né, e cresce. Então existe ali uma vida, né, que está desabrochando. Né, um grau maior de perfeição nós vamos encontrar nos animais. Né, os animais, além de existir, né, como os minerais, né, além de ter vida como os vegetais, parece que eles têm uma certa sintonia, né, com eles mesmos. Eles conseguem ver o perigo. Né, foge, por exemplo, o cão foge do lobo, foge da onça. Né, então, o animal ele tem uma consciência, né, do perigo. Ele tem também aquele instinto que o faz buscar alimento, né, o faz buscar a reprodução. Então, o animal ele consegue estabelecer relações, né, quase que, digamos assim, de afeto com os homens. Então, no animal, né, como se o espírito já tivesse mais desenvolvido, tem um grau de intimidade maior e por isso uma perfeição também maior. E essa perfeição nós vamos perceber, né, também no homem. Né, o homem é também manifestação de uma beleza, né, de uma perfeição superior. Porque o homem existe como a pedra, né, o homem tem vida, como os animais, como os vegetais. O homem sente, né, como os animais também parecem ter esse sentimento, essa percepção. Mas os homens, eles pensam, eles raciocinam, né, têm inteligência. Né, os homens amam, têm a consciência do presente, do passado, né, do futuro. Né, o homem consegue projetar, o homem consegue criar ferramentas para aumentar a potencialidade do seu corpo. Por exemplo, eu não consigo correr muito, mas eu faço uma bicicleta, eu desenvolvo um projeto, faço um carro. Então, o homem tem inteligência e por causa da sua inteligência, mesmo sendo assim um ser muito deficiente do ponto de vista físico, né, não tem mãos muito potentes, não corre muito, os dentes não são afiados, ou seja, na natureza o homem tem desvantagem, mas por causa da inteligência, por causa dessa perfeição a mais que os outros seres não têm, como no homem, né, o homem se destaca
e pode dar nome às coisas, né? Dar nome significa ter inteligência, né? Pode definir algumas coisas, né? O homem diz, aqui é uma montanha, e ele entende que na montanha tem árvores, tem pedras, tem água. Então o homem é um ser muito mais perfeito, por exemplo, né? Nessa perspectiva do que, né? O mineral que apenas está lá disponível. O homem não, o homem é criativo, o homem participa da inteligência de Deus. Então vejam bem, esses graus de perfeição faz a gente imaginar que acima, né, do mineral tem o vegetal, tem o animal, tem o homem, existe o Criador, que é a máxima perfeição, a perfeição absoluta. Né, o ser que tem tudo concentrado em si mesmo, ou seja, é o ser onde existência, essência, inteligência, amor, bondade, né, coincidem. Então Deus é a máxima expressão. E nesse sentido é interessante a gente perceber, né, que a diversidade existente na natureza reflete de algum modo, né, a beleza do Criador, né, a perfeição do Criador. No mundo existem muitas coisas, cada uma com sua beleza. E esse conjunto imenso de coisas refletem, né, ainda que pobremente, né, a beleza, né, a perfeição divina. Imagina um mundo que existisse somente o homem. Seria um mundo mais pobre. Mas o homem existe. Existe o cão, né, existe, né, o cavalo, existe uma pedra bonita, existe, né, os rios, né, existem as montanhas. Então veja bem, essa diversidade, quanta beleza pelo mundo afora. Essa diversidade, quanto maior essa diversidade, né, a beleza das coisas isoladamente, no seu conjunto, né, revela a beleza de Deus, né, a harmonia de Deus, a perfeição de Deus. Então, resumidamente, né, essa parte do catecismo, ainda que não fala de provas da existência de Deus, né, fala que o mundo, ele revela Deus. O mundo pede, né, uma causa suprema, né, um ser necessário, né, um ser que seja imóvel, que não se afeta pela mudança, né, pela ameaça da morte, um ser que é perfeição absoluta, que é a inteligência suprema que nos criou. Então, todas as criaturas são efeitos, são reflexos, né, desse ser, né, perfeitíssimo. Então, essa ideia, né, dos seres como reflexo do Criador é muito interessante para pensar a existência de Deus, o conhecimento de Deus, e isso nós podemos fazer pela razão natural. Não precisamos, né, da revelação para chegar à existência de Deus. Agora, para conhecer Deus, a essência de Deus, aí sim, né, Ele que em sua bondade, né, se revela a nós. Então, até o próximo vídeo, nós vamos continuar mais um vídeo sobre esse conhecimento de Deus tão importante para nós.